A Bíblia nunca diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E por acaso alguém fala o que está na Bíblia? Na verdade, ela não registra dia, mês ou estação com precisão. Nada do que a gente é criado e ensinado a comemorar e fazer tem a ver com a Bíblia? Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Not a creature was stirring. Vamos mais uma vez dar uma aula do Natalzinho. O Natal é vendido como a celebração do nascimento de Jesus. Uma data sagrada, envolta em luzes, presentes e símbolos Mr. Bean que, Basel. supostamente, atravessaram séculos de tradição cristã intacta. Mas existe um detalhe que quase ninguém gosta de mencionar. A Bíblia nunca diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E por acaso alguém fala o que está na Na Bíblia? verdade, ela não registra dia, mês ou estação com precisão. Nada do que a gente é criado e ensinado a comemorar e fazer tem a ver com a Bíblia? Se o nascimento de Cristo é o evento central da fé cristã, como o dia mais importante do calendário foi definido sem qualquer base bíblica clara, coincidência histórica ou adaptação estratégica. E os símbolos que dominam o Natal moderno? A árvore iluminada dentro de casa, o homem vestido de vermelho que distribuiu presentes, renas mágicas, trenó voador, gorros, neve artificial, mesmo em países tropicais, nada disso aparece nos evangelhos. Nenhum desses elementos faz parte do relato original. Então surge a pergunta desconfortável. O Natal que conhecemos é realmente cristão? Não, é pagão. Ou é uma Infelizmente pagão. colagem de tradições anteriores que foram reinterpretadas ao longo dos séculos? Talvez o Natal não tenha começado em Belém. Talvez ele tenha começado muito antes, em um mundo onde o centro da celebração não era o nascimento de Cristo. É do vídeo? O dia 25 de dezembro não aparece nos evangelhos. Os primeiros cristãos, inclusive, não celebravam o nascimento de Jesus. Como que vai aparecer o dia 25 de dezembro nos evangelhos se o calendário utilizado é pagão? Esse calendário, essa referência de meses e dias que a gente tem de anos, isso tudo é deturpado, não é o calendário real. Nós vivemos num mundo totalmente pagão e mentiroso. Não adianta, não tem como fugir disso. Obrigado pelo Durante Pix, irmão, os já primeiros confiro. séculos, o foco da fé estava na morte e ressurreição, não no nascimento. A ideia de comemorar aniversários Herbert Richard. Que vídeo é esse passando no projetor do Super? É alguma cidade em algum país base, ó, com montanha em volta. sequer era uma tradição judaica forte. Era mais comum em culturas pagãs. Então, E aí quando são o 25 fáceis. de dezembro surge? Apenas no século IV, em 274 depois de Cristo. Ô Super, deixa eu te perguntar, irmão, você acredita que esse aqui é o único reino que o Criador fez? Ou você acha que ele fez mais centenas, milhares, infinitas condições de vida, enfim? Porque, mano, é muito difícil, velho, de compreender que a gente seja realmente único, por mais especiais que nós sejamos, com a raça humana sendo tão burra e desprezível assim, cara. Deve ter, tipo, coisa muito melhor que nós, né? Tamo junto, Super. Tamo junto, irmão. Não faz sentido isso, porque se Deus tivesse feito outras civilizações melhores do que nós,
por que então ele escolheria a nossa para passar pelo que está passando? Isso faria dele, no mínimo, sádico. Não tem nada a ver com isso, não. Tudo que está acontecendo com o ser humano é algo que naturalmente iria ocorrer. Não importa se tenham aí milhares de terras. Não interessa isso. Não entra nem em linha de conta. Tudo seria exatamente a mesma coisa. Agora, seguindo a lógica bíblica, é altamente improvável que tenham outras terras como a nossa. Não tem o porquê de Deus querer repetir a mesma história milhares de vezes. Por que ele faria isso? Não tem. Se isso fosse algo realmente lógico, se tivesse um fundamento, isso seria narrado na própria Bíblia. O Criador compartilhou todo o conhecimento necessário para a gente entender o que é o mundo, por que estamos aqui, porque inclusive nós estamos nessa condição de miséria, de podridão. Tá entendendo? Então o seu raciocínio, na verdade, ele é mais condizente com o modelo mentiroso que ensinaram para nós, da NASA, de que tem civilizações avançadas, no universo aleatório, civilizações que evoluíram de outro modo, que não foi o nosso, entendeu? Isso que você pensou aí e perguntou não tem a ver com a Bíblia. Segundo o que está na Bíblia, não existe sentido ou lógica existirem outros reinos, terra, como o nosso por aí. E mesmo que existisse, não importa, porque nós estamos aqui, não estamos? Você só vai saber da verdade total e completa, todos os detalhes, sem passar nada, quando você morrer. Se você não for condenado, né? Porque eu acredito que os condenados, eles não serão merecedores de saberem, né? De nada. Depois de Cristo, quando o imperador romano Aureliano oficializa o culto ao Sol Invictus, em português, o Sol Invencível, estabelecendo o dia 25 de dezembro como a celebração do nascimento dessa divindade solar. A data coincidia com o período do solstício de inverno no hemisfério norte, quando os dias começaram lentamente a ficar mais longos. Era o simbolismo perfeito, a luz vencendo a escuridão. Décadas depois, setembro passa a ser associado ao nascimento de Cristo. Não há registro de um decreto claro dizendo vamos substituir a festa pagã, mas a sobreposição é histórica e documentada. Alguns estudiosos defendem que a igreja adotou a data estrategicamente. Em vez de combater festivais populares profundamente enraizados, teria reinterpretado o significado. Se Roma celebrava o nascimento do sol físico, os cristãos celebrariam o nascimento do sol da justiça, como Cristo é chamado em textos proféticos. A clássica imagem pagã de Arrucha, né? Outros historiadores argumentam que o cálculo pode ter vindo de uma tradição teológica e colocava a concepção de Jesus em 25 de março, 9 meses antes de dezembro. Mas essa explicação surge depois, quando a data já circulava. A questão não é apenas qual teoria é correta. Super, fui na casa do meu sogro e pediu pra eu descascar uma laranja, eu não consegui descascar. Primeiro que descascar a laranja já é coisa de beta, irmão. Você morde ela e arranca no dente. E roubar seu cachorro. E DPS pode tentar, irmão. Vai ser uma bela refeição pro Dante. Antes mesmo do culto ao sol. Ô, Luciano, essa daí mesma, cara. Bíblia King James uma 1611. das festas mais populares e caóticas do calendário. Tadala no Redcast. Se foda, irmão. Felipe mandou R$5. A Super, eu estava revendo o documentário dedicada ao deus Saturno, essa festividade começava por volta do dia 17 de dezembro e podia se estender por vários dias. Era um período de suspensão das normas sociais. Escravos podiam sentar-se à mesa com seus senhores, hierarquias eram temporariamente invertidas, jogos, festas públicas, banquetes e exageros eram comuns. Pergunta Terra Plana mandou R$5. Mas há um detalhe importante. Durante a Saturnália, a troca de presentes era a tradição. Pequenos objetos, velas, figuras simbólicas eram distribuídas entre amigos e familiares. Casas eram decoradas com ramos verdes, coroas e enfeites naturais que simbolizavam a vida durante o inverno. Isso pra você soa familiar? Não se trata de dizer que o Natal é simplesmente uma continuação da Saturnália, mas é impossível ignorar que, quando o cristianismo começou a crescer dentro do Império Romano, essas festas já estavam profundamente enraizadas na cultura popular.
Eliminar completamente tradições tão fortes seria politicamente difícil. Interpretá-las era mais eficaz. Se Roma celebrava um deus agrícola e o retorno simbólico da luz, o cristianismo poderia ressignificar o período como o nascimento da verdadeira luz do mundo. Passando pana. Nessas horas e você passando pana. Passando pana. Então, o que dizer da árvore de Natal? Passando pana. Dentro de casa não surge no Oriente Médio. Ela aparece muito mais tarde, Mais 5 na pro Europa Bitcoin. medieval e germânica. Agora ele Povos do vaza. norte da Europa já utilizavam árvores. Tô brincando, sem Alisson. Depois eu vou ler o Pix, como ô, símbolo seu de cu resistência da à mansa. morte sazonal. Em Flauta. culturas pagãs, essas árvores representavam vida contínua em meio ao frio. Séculos depois, na Alemanha cristã, a árvore passa a ser associada ao Natal. Algumas tradições ligam sua popularização a Martinho Lutero, no século XVI, que teria colocado velas em uma árvore para representar as estrelas do céu. Mas mesmo essa narrativa surge dentro de um ambiente cultural onde o simbolismo da árvore já existia há muito tempo. Então é aí que surgem teorias muito mais controversas. A gente fala delas mais tarde. Já o Papai Noel não nasce no Polo Norte. Sua origem histórica remonta ao século IV, na região atual da Turquia. Nicolau de Mira era um bispo cristão conhecido por atos de caridade. Buscar A tradição vingança? Não famosa entendi conta isso que aí, levou não. secretamente 3 jovens mulheres pobres, deixando sacos de moedas durante a noite para que pudessem se casar. Já vai e não tomando fossem essa do Prime. vendidas à prostituição. A prática de presentear anonimamente se tornou parte de sua lenda. Nicolau foi canonizado após sua morte e tornou-se um dos santos mais populares da cristandade medieval. Sua festa era celebrada, porém, em 6 de dezembro, não no dia 25. Mas a transformação começa séculos depois. Na Reforma Protestante, muitos reformadores rejeitaram a veneração a santos. São Nicolau foi substituído pelo Menino Jesus, uma figura que entregava presentes. Em outros, especialmente na Holanda, a figura de Sinterklaas permaneceu viva. Quando colonos holandeses foram para a América, levaram essa tradição consigo. Lá no século XIX, escritores e ilustradores começaram a reformular a imagem. Em 1823, o poema Uma Visita a São Nicolau descreve um personagem alegre que viajava de trenó puxado por renas e que entrava pelas chaminés. Precisa falar mais alguma coisa? Essa foi uma mudança radical. O bispo austero se transforma em uma figura mágica. No final do século XIX e no início do século XX, ilustradores como Tomás Nast consolidaram a imagem de um homem mais robusto, com roupas de inverno e barba branca. E olha como eles vão mudando, acrescentando detalhes para formular o marketing, a propaganda, como eles deturpam as coisas, romantizam, ó. E a gente não faz a menor ideia qual que é a raiz, de onde surgiu essa ideia. Mas a padronização global da figura, o famoso traje vermelho vibrante, o visual simpático e comercial, ganha força com campanhas publicitárias na Olha lá. década de 1930. E a Coca-Cola, que pertence aos donos do mundo, né? Claro, não perdeu tempo. A Coca-Cola não criou o Papai Noel, mas ajudou a popularizar e fixar o modelo visual que domina E até os dias de popularizou hoje. muito, né? O poder da propaganda é infinito. O século IV se transforma hoje em um personagem folclórico global, desvinculado de sua origem cristã original. Para muitos, Papai Noel é o verdadeiro protagonista do Natal. Alexandre, você não se sente culpado em divulgar informações falsas em relação à sua teoria de terra plana? Você não vai aceitar a realidade? Você é tão egocêntrico assim? Deus tem que voltar mesmo e resetar betas como fosse. Com todo respeito. Egocêntrica é sua mãe, irmão. Você toma vergonha na sua cara, moleque. E vai aprender a verdade. E aqui surge outra pergunta desconfortável. Quando uma celebração que supostamente comemora o nascimento de Cristo passa a girar em torno de consumo, O Kaito deve estar presentes batendo e uma. marketing, vemos que o centro da narrativa é totalmente O Nai deslocado. perdido na savana africana mandou R$5. O Nai foi brutalmente por uma coalizão de barreiros africanos. Logo em Porém, existe uma possível origem muito mais sombria para o que conhecemos como Natal.
Ela surge diversos anos antes de Cristo, nas antigas civilizações da Babilônia, muito antes do nascimento de Jesus. Após o dilúvio, surge a figura de Nimrod, descrito em Gênesis como o primeiro poderoso da Terra. Aí, ó. Jesus nasceu exatamente dia 25 de dezembro do canal Veru Eclesia. Ele refuta toda essa tese que está vendo e mostra que é mentira essa narrativa que 25/12 é festa pagã. TMJ Super. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Mas é festa pagã, cara. Isso aqui que tá sendo colocado aqui é irrefutável. 25 de dezembro como nascimento de Jesus é mentira. Isso é mentira. Acabei de falar que o próprio calendário é errado, é pagão, é distorcido. Então, você tá precisando aí tirar uma média melhor do que você anda vendo e julgando como verdadeiro ou não. Fundador da Torre de Babel. Seu nome significava rebelde ou adversário contra o Senhor. Esse aqui foi um dos primeiros anticristos aí, ó, da história do mundo. A NASA se inspira nesse corno aí, ó. O foguete é a representação da Torre de Babel. É o homem querendo se colocar acima do Criador, tocando os céus. Totalmente satânico. Transformaram numa indústria também. Nimrod estabeleceu o primeiro sistema político e religioso unificado, tentando erguer a Torre de Babel como uma ponte entre o céu e a terra, assumindo para si o papel de mediador entre Deus e os homens. Após sua morte, segundo a tradição apresentada, Nimrod teria sido divinizado como o Deus Sol. Alguém tomou super Sua texto? esposa e mãe, Semiramis, alegou que agora ele habitava no Sol. Semiramis foi uma mulher totalmente satânica. Essa daí... Patrick Bateman mandou 5 completamente reais. nefários. Super seguindo as logísticas da Bíblia, eu posso ser perdoado por Deus. Tenho 5 tatuagens. Não bebo e nem fumo. Acredito que o verdadeiro sucesso é ter o nome escrito no livro da vida. Ah, isso é verdade, claro. Sem dúvida, irmão. O que você falou não tá errado, não. Fã do Xandão mandou 5 reais e 55 Posteriormente centavos. declarou estar Shadow, grávida por depois obras desse dos vídeo, vi mais raios do sobre Deus caso Sol, Bestein. afirmando que seu filho seria a encarnação de Nimrod. Esse filho recebeu o nome de Tammuz. Semiramis propagou que Tammuz era o... Ó, olha o tamanho do paganismo do mundo, ó. Tudo são representações pagãs que estão na indústria. Cinema, tudo. A gente só tem contato com coisa pagã. Sempre. Cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Salvador prometido desde o início da humanidade. Assim nasceu um culto. O culto à mãe e ao filho divino. Nimrod como Deus Sol, Semiramis como Deus a mãe e Tammuz como o Salvador reencarnado. Tammuz passou a ser associado à estrela do Oriente, identificado como Vênus, a primeira estrela a surgir no céu. O culto se espalhou por diferentes culturas. E vocês estão vendo que as estrelas são representadas de forma pagã? Com outros nomes: Ishtar e Baal, Ísis e Osíris, Eufrode e Eros, e também Vênus e Cupido. Mas a estrutura permanecia a mesma: mãe divina e filho divino. Fui estudar sobre a origem do Natal um tempo, acreditava no que o Rômulo ensinou, mas nunca achei prova histórica da família pagã. Ô irmão, tá escrito na Bíblia a história de Nimrod, da Torre de Babel. Na região da Mesopotâmia, no dia 21 de dezembro, marcava o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Só tem beta aqui hoje, hein, Xande? Ô Mariana, é o feriado. O número de betas aumenta No dia exponencialmente. 25 de dezembro, os dias começavam a crescer novamente. Para os babilônicos, isso simbolizava o renascimento do Deus Sol. Segundo essa tradição, Tammuz teria nascido no dia 25 de dezembro. Por aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, povos como babilônicos, medos persas, gregos e romanos celebraram nesta data o nascimento do Deus Sol. A morte de Tammuz teria ocorrido durante uma caçada. Atingido por um javali, seu corpo foi encontrado sobre o tronco de uma árvore.
Posteriormente, Semíramis declarou que daquele tronco nasceu um pinheiro. O pinheiro passou a simbolizar a vida restaurada de Tammuz. No dia 25 de dezembro, o pinheiro era adornado com tochas, luzes e bolas brilhantes. As pessoas trocavam presentes e realizavam grandes banquetes familiares para celebrar o nascimento do Deus Sol. A iluminação da árvore também era associada à crença que Nimrod, após sua morte, manifestava-se na forma de chama, vela ou luz quando invocado. O próprio livro de Ezequiel do Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 14, menciona mulheres chorando por Tammuz e homens adorando o sol voltados para o oriente dentro do templo, evidenciando que esse culto Totalmente satânico, né? chegou a influenciar Israel. Segundo essa tradição, no dia 25 de dezembro, as famílias babilônicas deixavam presentes aos pés do pinheiro sagrado como forma de ao nascimento de Tammuz. Os presentes não eram apenas gestos simbólicos de afeto, representavam oferendas ao Deus que havia... Obrigado, Bruno! Mas sim, campa Heineken. A árvore, identificada como pinheiro que teria surgido do tronco onde Tammuz foi encontrado morto, era enfeitada com adornos brilhantes, metais preciosos e luzes, representando a manifestação do Deus Sol. Segundo essa linha histórica apresentada, quando o cristianismo se uniu... Você tá querendo descascar a minha banana, né, Morfé? Constantino, Salve, Abner! no ano 354 d.C. com o Papa Libério, o dia 25 de dezembro foi oficialmente adotado, substituindo as antigas festividades pagãs do nascimento do Sol invisível e atribuindo ele a Cristo. E é por isso que a pergunta surge inevitavelmente. Quando alguém monta uma árvore iluminada no 25 de dezembro, está celebrando Belém ou Babilônia. Ou pior ainda, está cultuando Jesus Cristo ou Tammuz. Bom, isso daí é uma pergunta fácil de ser respondida. A maioria das pessoas não estão celebrando Tammuz por colocarem uma árvore em suas casas. Por quê? Elas nem sabem dessa história. Nós vivemos num mundo pagão, onde nós consumimos e fazemos práticas pagãs e não sabemos. Tudo tem a ver, não com a... Avaliar desse modo seria muito superficial. Tudo tem a ver com as motivações das pessoas. A partir do momento que você direciona a sua energia para uma prática X, aquilo sim se transforma num efeito no nosso mundo físico. Se eu levantasse um pinheiro sabendo quem é Tammuz e querendo enaltecê-lo, aí eu estou fazendo uma prática direcionada para isso. Enquanto você é uma pessoa que não tem noção da realidade, não sabe nada sobre o mundo, você tem pais que tradicionalmente comemoram o Natal, eles não estão fazendo isso por mal. Certo? Estão fazendo porque é uma prática e as pessoas gostam. A energia do Natal, ela é bacana. Porque as pessoas fazem justamente sem saber sobre isso. Elas fazem porque na cabeça delas é um momento onde vão enfeitar a casa, vão colocar luz para um lado, luz para outro, vão dar presente para os outros, vão celebrar em família. E isso é muito bom e produtivo. Significa que você não deve aprender a raiz? Da onde surge isso? Não, é mais um motivo para você saber. É justamente para não ser feito de gado. Então é isso, é uma coisa que as pessoas não sabem diferenciar.